Mas esse negócio de vocês poderem assistir a aula, né, ter a aula gravada para vocês assistirem, facilita, né? Esse negócio de ter aula no sábado. Na hora de formar, acabar de pagar, né? Seria até uma boa ideia, né? Assim, se a gente mantesse essa sala de aula virtual aí, ó, quando fosse presencial, né? Tiver sábado letivo, ser online. E aí o pessoal não precisa sair de casa. Verdade, era melhor mesmo. Porque acaba que a gente não tem, né, muita presença de aluno. É. Então, se fosse online, às vezes é uma ideia lá para a escola. Deu para ver aí, gente, a aula? Sim, câncer de mama. Então, a última aula, né, falei sobre equipamentos. Foi uma aula até bem rapidinho, porque um equipamento de mama é muito parecido, é um equipamento de raio-x, né, gente? Então, assim, existem algumas particularidades, né, que eu tentei falar. O finalzinho da aula foi até meio corrido, porque eu estava sozinha em casa com minhas meninas e ela, a pequenininha, estava lá fora chorando do quarto. Aí eu dei uma agilizada, mas se ficar qualquer dúvida relacionada à aula, só me procurar que a gente resolve, tá? Pode falar que durante as nossas aulas mesmo, porque às vezes é dúvida de outro aluno, a gente já resolve de uma vez. Mas aí eu falei das particularidades do equipamento de mama. Antes de falar sobre o câncer de mama, para você já terem conhecimento mesmo do equipamento, né? E o câncer de mama, como ele é um pouquinho mais extenso, eu achei melhor falar com vocês aqui, né? Porque aí, se for ter dúvidas, né? Se tiver alguma curiosidade aí durante a aula, a gente pode ir conversando, vai ser mais tranquilo. O câncer de mama, gente, é o câncer mais comum entre as mulheres, né? Por isso existe aí uma rotina, né, de exame de mama para avaliação da mama, principalmente entre as mulheres, né? Justamente pelos motivos que eu já expliquei antes, né? A mulher tem o desenvolvimento de glândula mamária. Por isso, a gente tem que fazer aquela rotina, se possível, anual, né? Antes, eu já tinha falado também, né? Normalmente, a gente faz o exame anualmente, mas tem a indicação de realizar de 2 em 2 anos, para as mulheres que não têm nenhuma alteração na mama, e vai de médico para médico também, né? Tem mulher que está fazendo anualmente ali o exame durante 10 anos. E aí o médico fala, não, já está tudo normal, já tem 10 anos que está fazendo o exame, 5, 10 anos ali que está fazendo o exame anualmente, então vamos começar a pedir de 2 em 2 anos, né? Então isso vai variar de acordo com a conduta médica, né? Tem médico que não, é categórico, quer o exame de ano em ano, tá? Mas o ideal, a rotina para exames de mamografia, né? Vai que eu pergunto isso aí na prova, é uma vez ao ano, tá? A gente vai mudar essa rotina aí de acordo com o médico ou de acordo com a necessidade, porque tem paciente também que vai realizar esse exame de 6 em 6 meses durante um período, né? Fiz o exame da paciente em janeiro, quando foi em junho ela voltou para realizar outro exame, né? É porque às vezes o médico viu um nódulo, ele prefere avaliar com menos tempo do que deixar, se caso aquilo ali for um câncer, ele deixar, esperar um ano para poder verificar, tá? Tem algumas lesões que o médico espera até 3 meses só. Ele não vai fazer, não vou esperar 6 meses, não vou esperar um ano. Daqui 3 meses volta e faz um próximo exame para ver se teve alguma mudança nessa lesão. E aí, quando tem, ele pede uma biópsia,
né? Às vezes ele olha e fala, eu acho que é benigno, mas eu não tenho tanta certeza. Vamos fazer o seguinte, daqui 3 meses, daqui 6 meses, faz um novo exame. Mudou a característica daquela lesão, ele vai lá e pede a biópsia. Só a biópsia vai dar a ele 100% de certeza, tá? Então, gente, é o tumor, né, mais frequente entre as mulheres, tá? É a principal causa de morte, né, entre as mulheres de 40 e 60 anos, tá? Eu até coloquei aqui que causa um sofrimento pessoal e familiar, tá? Eu já conheço, assim, né, muitas mulheres que tiveram câncer de mama pelo fato de estar trabalhando, né, diretamente com mamografia, e assim, o sofrimento, quando a pessoa tem um câncer, acho que um câncer qualquer, né, mas o câncer de mama, ele afeta muito a mulher por causa da feminilidade dela mesma, né? Então, assim, e causa um sofrimento muito grande familiar, porque a mulher, dependendo da mulher, né, ela vai se sentir tão mal pelo fato da retirada da mama, ou pelo fato da retirada de parte da mama, né? Ela sente que tirou, assim, mutilou parte dela. E às vezes a mulher vai ficando tão depressiva, a gente escuta muito falar que, nossa, a mulher teve câncer de mama, depois que tirou a mama, o marido separou dela, o marido largou ela, né? A gente escuta muito esses casos assim. Mas trabalhando com mama, eu percebo muitas das vezes que o afastamento, ele parte da mulher, né? A mulher, ela vai ficando mais arredia, a mulher vai ficando, né? Ela não quer ser vista, né? Ela acha que a pessoa está olhando para ela, está olhando para a falta da mama dela, né? Então, assim, é uma situação bem, bem complexa a retirada da mama. Já atendi muitas pacientes que lidam muito bem com essa situação. Não, que bom que tirou e resolveu e pronto, né? Tem mulheres que nem a reconstrução mamária quer realizar. Então, assim, claro que a gente vai ter gente de tudo quanto é forma, né, para lidar com essa doença. Mas, em muitos casos, eu vejo isso. A mulher, ela fica arredia, né? Ela se sente tão mal que ela não quer que ninguém da família dela tenha tanta proximidade, né? Principalmente o companheiro, a pessoa que está ali com ela. Cerca de 80% das pacientes chegam aos hospitais em estágio avançado da doença. Essa informação, ela não é tão recente, não, tá? É uma informação um pouquinho mais antiga. Depois eu vou até avaliar se já teve alguma mudança relacionada a isso. Por mais que a gente tenha campanhas para a realização do exame de mama, muitas mulheres deixam passar. Muitas, muitas mulheres, né? Então, assim, acaba que a grande parte dessas mulheres chegam num hospital, num serviço de mamografia, por exemplo, com câncer de mama já avançado, tá? Por medo do resultado, ela não faz, por medo de sentir dor, ela não faz o exame, né? Às vezes ela faz o exame, mas não busca o resultado, né? Então, assim, às vezes ela teria aquela possibilidade de descobrir o câncer de mama no estágio inicial, mas por algum motivo ela não ficou sabendo desse resultado, ou ela não foi realizar o exame, né? E ainda, apesar de nos grandes centros, né, próximo aqui da gente, por exemplo, a gente tem uma facilidade na realização do exame, que por mais que as pessoas falem assim, o posto de saúde próximo da minha casa é muito ruim, o médico lá é muito ruim, mas pode ter certeza que se for numa consulta, não tiver realizado o exame de mama naquele ano ainda, o médico vai pedir. E alguns médicos, né, reforçando aí que alguns médicos, eles vão sim pedir de 2 em 2 anos, tá? Eles não estão errados, não. Mas tem que avaliar uma série de fatores para poder pedir dessa forma. Então, o SUS,
hoje em dia, ele libera até hospital particular para poder, clínicas particulares para poder conseguir dar conta da demanda de realizar a mamografia, tá? Então, é direito da mulher realizar exame de mamografia periodicamente, né, de acordo com o que o médico achar necessário, e aí o SUS libera esse exame. Então, às vezes é difícil. Eu fui ao médico hoje marcar meu exame de mamografia para daqui 3 meses, por exemplo, né? Só um exemplo aí, eu não sei como é que eles marcam. Então, assim, vai demorar 3 meses? Vai, mas é melhor do que não realizar o exame, tá? Então, assim, hoje em dia a gente tem essa facilidade aí da realização do exame, tá? Ô, professor, Oi. aparecem muitos homens com câncer de mama, né? Tem aumentado cada vez mais o número. Não é uma grande quantidade, não, mas hoje em dia eu trabalho com mamografia já tem muitos anos. Hoje em dia eu atendo muito mais homens do que eu atendia, por exemplo, há 10 anos atrás, né? Porque tem aumentado bastante o número de casos. Está relacionado a uma série de fatores também, né? A nossa rotina diária vai fazendo com que essas doenças apareçam cada vez mais. Daqui a pouquinho eu vou explicar. Os homens retiram a mama também, professor? Se desenvolver o câncer de mama e o médico achar necessário, ele faz a retirada da mama, tá? Nem as mulheres, gente, são todas que fazem a retirada da mama, não. Tem mulher que tira só parte da mama, tem mulher que tira só o nódulo, e a mesma conduta é para os homens. O médico realiza a biópsia, faz o estudo daquela lesão, se for necessário, ele retira só o nódulo. Se ele achar, né, que é prudente a retirada da mama, ele retira toda a mama. Tanto nos homens quanto nas mulheres. Obrigado. Então, aí eu coloquei, né? Essa recorrência tardia aí, ela pode ser atribuída à falta de informação, né? Infelizmente, a gente tem a campanha do câncer de mama só em outubro. Então, quando chega outubro, a gente que trabalha com mamografia trabalha muito, muito mesmo, assim, talvez umas 4 vezes mais que o normal, né? Porque muita gente realizando o exame só porque existe uma campanha. Então, assim, se a gente tivesse uma campanha periódica, né, que ela acontecesse aí, fosse uma campanha que tivesse o ano inteiro, a gente não ia ter essa né, essa confusão assim em outubro. Então, as mulheres, às vezes, elas acham que tem que realizar o exame em outubro. Não, ela pode realizar o exame em qualquer dia do ano, né? Mas ela precisa de fazer isso no todo ano. Né? Ela não pode deixar passar aquele ano sem ter realizado o exame de mamografia. Né? Eu já atendi paciente, né? Já falei isso para vocês, que eu fiz o exame num ano, não tinha nada, no ano seguinte tinha o câncer de mama lá. Então, se existe um estudo que fala que eu preciso realizar o exame como rotina anualmente, a gente tem que fazer isso, tá? Lembrando que o médico ele vai fazendo a análise ao longo dos anos e eles podem espaçar, mas a princípio, a partir de 40 anos, uma vez ao ano, tá? E aí a gente tem a falta de informação, né? A educação inadequada de profissionais de saúde para o reconhecimento dos sinais e sintomas do câncer, tá? Porque, às vezes, o SUS, por exemplo, e muitas das vezes, a paciente ela é atendida pela enfermagem, né, pelo profissional mesmo, a enfermeira, né, chefe lá do posto de saúde. O próprio médico, às vezes, não tem conhecimento. Então, às vezes, existe algum sinal ali clínico que vai olhar para aquela paciente
ao apalpar a mama daquela paciente, e poderia ser um sinal do câncer, né? Avaliação da pele mesmo, da mama, e o médico ou a enfermeira não vai saber, né? Hoje em dia, como tem essa campanha de outubro, que fala muito dos sinais e sintomas, isso acontece com menos frequência, tá? Mas pode acontecer. Então, assim, às vezes a falta de informação do próprio profissional de saúde gera aí um desenvolvimento grande do câncer de mama e a mulher tem um problema maior. Nas últimas décadas, o rastreamento, né, a realização dos exames ali, melhorou demais, porque a gente teve uma evolução muito grande do equipamento, né? Então, o equipamento de mama hoje, ele dá a possibilidade de visualização de lesões assim muito pequenas. O sistema digital, ele dá a gente uma possibilidade de ver a lesão com maior facilidade, né? O sistema analógico dava para ver também as lesões, mas aí tinha que ter um pouquinho mais de cuidado, tinha que olhar com mais, né, com mais cuidado ainda, um cuidado redobrado, porque às vezes a gente tinha mais dificuldade de ver. Hoje em dia, com o sistema digital, é preciso saber, entender do exame também, ter conhecimento das lesões e saber olhar um exame de mama. Mas, ao meu ver, né, que já trabalhou ali com os dois sistemas, o sistema digital ele dá, sim, uma possibilidade maior de visualização da lesão. Então, isso ajudou demais na sobrevida da paciente, porque a gente encontra esse câncer bem pequenininho, ela faz o tratamento e fica boa, né? Quando ele está mais avançado, às vezes a gente descobre essa paciente já tem até uma metástase. Aquele câncer já espalhou, aí já foi para o pulmão, para cérebro, né? Uma vez eu atendi uma paciente de mamografia, eu fiz o exame dela de densitometria primeiro, de coluna e fêmur. Vi a coluna dela, falei, gente, tem alguma coisa nessa coluna. Essa coluna estava toda cheia de nódulo, né? Muito, muito estranho. Aí eu mesma fui fazer a mamografia dela. Quando eu vi a mamografia, eu falei, é câncer de mama, e ela já tinha metástase de coluna. Aí a gente vai perguntar à paciente, tem quanto tempo que faz o último exame de mamografia? Ah, tem uns 3, 4 anos que eu não faço. Então, às vezes, lá ela fez um exame, depois daquele exame o câncer começou a desenvolver, ela passou 4 anos sem realização do exame. Então, assim, é bem complicado, né? E aí desenvolveu, ela já estava com metástase e fica muito mais difícil de tratar a paciente. Já não era tão jovem, e aí fica bem mais difícil. Agora, a faixa etária, tá? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 1 em cada 9 mulheres vão ter câncer de mama, tá? Ou seja, se nós aqui, né, nessa sala de aula hoje, somos, por exemplo, 18 mulheres, 2 de nós teremos o câncer de mama, né, gente? É um número, assim, muito grande, muito grande. Esse dado também não é tão recente, isso ainda pode ter aumentado, tá? Então, até 39 anos, uma em cada 217 mulheres pode ter o risco de desenvolver o câncer de mama. De 49 a 59 anos, de 49, não, de 40 a 59 anos, uma em 26 mulheres, e de 60 a 79 anos, uma em 14 mulheres. E durante toda a vida, porque o câncer de mama ele pode se desenvolver em qualquer época da vida, até uma em cada 8 mulheres pode ter esse desenvolvimento do câncer de mama. Então, é um número, assim, muito grande, né? Um número que chega a ser assustador, né? Tem
8, 9 mulheres no espaço, e pensar assim, nossa, né, qualquer uma aqui, em algum momento, pode desenvolver o câncer de mama, né? Então, assim, é um pouco assustador quando a gente olha mesmo os números, né? O número tem aumentado cada vez mais. Esse é um dos nossos maiores problemas. Raquel, Oi. hoje o SUS aumentou também consideravelmente o número de exames de mama, né? É bem mais fácil fazer hoje do que há 10, 12 anos atrás. Porque minha mãe faz acompanhamento direitinho. E ela faz o de mama, ela faz pelo SUS. E é super, todos os exames ela faz direitinho. E uma outra coisa que eu queria te perguntar, na verdade, eu queria te perguntar, é se você acha que compensa pessoas que têm predisposição a ter câncer de mama, que tem o histórico familiar, retirar as glândulas durante um procedimento de mamoplastia. Então, isso aí, eu sempre tenho esse questionamento na aula de câncer de mama. O que acontece? A gente tem até um caso, né, super famoso, que é da Angelina Jolie, que fez isso, né? Ela fez um exame de sangue mesmo, para poder avaliar essa predisposição, já que a mãe dela tinha tido câncer de ovário, né? E aí, nesse exame, ela detectou que ela tinha, parece que 86% de chance de desenvolver câncer, tanto de ovário quanto de mama, né? Porque esses exames, eles são relacionados a hormônio mesmo. No caso dela, ela optou pela retirada de toda a glândula mamária e colocar a prótese de silicone no lugar, né? Ela foi até bem radical, porque ela retirou toda a glândula mamária, tirou o útero, tirou o ovário, né? Fez a retirada de tudo para não correr o risco. Ela ainda deixou a pele da mama e o mamilo. Então, ela ainda tem 5% de chance do desenvolvimento do câncer, por ter deixado pele e mamilo e areola, né? Isso, gente, vai de cada um, né? Tem gente que fala assim, não, eu prefiro fazer o acompanhamento e manter minha mama aqui. E já tem umas pessoas que não. Vai depender muito do psicológico de cada um. Imagina, você ficar pensando, não, existe ali a possibilidade e eu não quero correr esse risco. E aí pode, sim, fazer a retirada total de glândula mamária, tá? Então, assim, não tem como avaliar se compensa ou se não compensa. A gente tem que avaliar o psicológico de cada paciente mesmo, né? Porque compensar, se você for pensar na realidade, compensa. Eu retirei toda a glândula mamária, eu diminuo, assim, drasticamente a possibilidade do desenvolvimento do câncer, né? Porque eu não tenho glândula mamária, ele desenvolve em glândula. Então, se eu retirar toda a glândula, eu não tenho mais a grande possibilidade, tá? Deixando a pele, o mamilo e a areola, ainda existe uma pequena chance, mas é mínima, mínima mesmo. Então, assim, e aí vai depender, porque, por exemplo, quando eu retiro toda a glândula mamária e coloco silicone, né, ou faço enxerto de qualquer outro tecido do meu corpo, eu ainda mudo aquela mama, eu faço a mudança dela, né? Ela não fica como uma mama normal, né? Existe uma diferença daquela mama. Então, às vezes, aquela mulher faz isso para não ter o câncer de mama, mas aí, quando ela olha no espelho, ela se sente mal, não gosta da mama, acha artificial, e aí fica naquela. Se a gente for pensar na lesão em si, só compensa, tá? Mas a mulher pode ir fazendo o acompanhamento anualmente e, se caso existir alguma possibilidade de lesão, ela faz a retirada, tá? E aí cada um vai avaliar o que é melhor, né?
como que vai se sentir melhor, tá? Os fatores de risco. Quando eu falo de fatores de risco, gente, são os fatores que eles, assim, aumentam a possibilidade do desenvolvimento do câncer de mama, tá? Então, tem mulheres que têm, assim, vários fatores de risco e não desenvolve o câncer de mama. É por isso que eu falo, né? Olha, existe aí uma predisposição para o desenvolvimento do câncer, então eu vou retirar a glândula mamária. Às vezes existe a predisposição, mas ela nunca vai desenvolver aquele câncer, né? Ah, mas tinha 90% de chance de ter o câncer de mama. Mas aí Deus abençoou, ficou com os 10% lá e nunca desenvolveu. Então, assim, esses fatores, eles são fatores que eles vão aumentar bastante o desenvolvimento do câncer, mas não quer dizer que a mulher tem esses fatores que ela vai desenvolver, não, tá? Eu, né, assim, tendo esse contato aí com mama, eu percebo que o fator de histórico familiar é um que realmente é um dos maiores fatores e que, assim, eu acho que é um que mais desenvolve, né? Eu já atendi paciente de atender a mãe, a filha e 2 netas com câncer de mama, né? Então, assim, o histórico realmente ele é bem marcante aí nos fatores. Então, a gente tem 2 fatores aqui, que são esses 2 primeiros, eu sempre coloco eles, porque para a gente falar um pouquinho de hormônio, né? Um dos maiores fatores de risco aí do desenvolvimento do câncer de mama é o fato de ser mulher mesmo, né? Por causa dos hormônios que a gente produz. Quanto maior a quantidade de hormônio, maior a possibilidade do desenvolvimento do câncer de mama. Então, a menarca precoce, que é aquela primeira menstruação, né? A primeira vez que a menina menstrua, e a menopausa tardia, esses são fatores de risco. Por quê? Nesse período aí, né, que a gente chama de período fértil da mulher, que é esse período que ela tem uma quantidade de hormônio grande no organismo, ela pode desenvolver o câncer. Então, quanto mais tempo essa mulher menstrua, maior essa possibilidade do desenvolvimento, tá? Então, por exemplo, ela menstruou com 10 anos de idade e entrou na menopausa com 54 anos. É um período muito grande, né? Então, aumenta aí o risco. Eu já vi casos de menina menstruando com 8 anos de idade, né? Então, quanto mais jovem, né, começa a menstruar e mais tarde entra na menopausa, mais complicado tá? Por causa dessa quantidade aí de hormônios no organismo. E a menopausa também, gente, ela, depois, né, que a mulher entra na menopausa, por isso que muitas têm, o ideal é fazer esse acompanhamento após os 40 anos. Primeiro que a mama já deu uma modificada, fica mais fácil visualizar na mamografia. E segundo, que depois que ela entra na menopausa, tem mulher que é com 45, 50, né? Isso vai variando aí. Existe uma descompensação hormonal. Tem hora que ela está com os hormônios lá nas alturas, tem hora que está lá no pé o hormônio. Então, essa descompensação hormonal, ela pode também gerar uma célula desordenada, tá? Com crescimento desordenado. E aí pode aparecer o câncer de mama. Outra coisa que pode desenvolver também é mulheres que não tiveram filhos e primeira gravidez tardia, tá? Isso tudo está ligado a hormônio, tá? O nosso organismo, né, o organismo das mulheres aí, ele é preparado para gerar, né? O organismo da gente, ele chega um período da vida que ele está pronto para uma gestação, né? Eles falam que a mulher, por exemplo, com 30 anos,
ela já está com o organismo todo maduro para poder desenvolver uma gravidez, por exemplo. E aí ela não desenvolve. Hoje em dia, quando a gente fala de gravidez tardia, isso tem até mudado um pouco, porque as mulheres estão engravidando cada vez mais tarde. E aí os organismos eles vão se adaptando a essa nova realidade, tá? Mas quando a gente fala tardio, é após os 35 anos a primeira gestação, tá? E aí já existem estudos para ver se isso está mudando, né? Porque pode ser que, não, agora a partir dos 40 anos, a partir dos 38 anos, mas até então, quando eles falam tardia, a partir de 35 anos. O histórico familiar, né? Como eu falei para vocês, é um dos fatores bem marcantes aí para o desenvolvimento do câncer de mama. Então, o que acontece? Eu tenho uma amiga que a mãe dela faleceu de câncer de mama com 28 anos. A mãe dela, durante a amamentação, né, a mãe dela ficou grávida, teve o bebê. Quando ela começou a amamentar, ela começou a perceber que a mama dela estava diferente. Nos primeiros meses aí ela, né, acho que foi até durante o período pós aí o nascimento do bebê, ela foi fazer o exame de mama, descobriu um câncer de mama. Acho que quando o bebê estava com 3 meses, né, que é o irmão dessa minha amiga, ela faleceu. Então, essa minha amiga, ela realiza o exame de mamografia desde 18 anos, tá? Então, o ideal é o seguinte, tem histórico familiar. Minha mãe teve câncer de mama com 35 anos. A mamografia de rotina a gente faz a partir de 40 anos. Mas se a minha mãe teve câncer de mama com 35 anos, eu preciso começar a realizar a mamografia com 25 anos, tá? Sempre pelo menos 10 anos antes. A minha mãe teve câncer de mama com 60 anos. Aí eu vou realizar normalmente a partir de 40, tá? Mas se a mãe teve câncer de mama jovem, a gente precisa começar a realizar o exame o quanto antes, tá? Então, teve câncer de mama com 25 anos. Vamos realizar o exame de mamografia com 15 anos, tá? Sempre 10 anos antes. Isso é respaldo mesmo, né? Para poder tentar sempre descobrir no estágio mais inicial possível, o mais cedo possível. A realização de reposição hormonal. A mulher entra na menopausa e aí ela tem dificuldade de ficar com aquela baixa de hormônio no organismo, né? Porque quando ela entra na menopausa, existem vários fatores aí que incomodam muito a mulher, né? Tem algumas mulheres que tem outras que não. Então, por exemplo, tem mulheres que têm aqueles calores, tem mulher que tem muita enxaqueca, existe o ressecamento vaginal, que incomoda a mulher na hora da relação sexual. Então, existem vários sintomas ali da menopausa que pode incomodar muito as mulheres. Ela entra, às vezes, num nível de estresse muito grande, e aí o médico indica a reposição hormonal, que é a utilização de hormônios para poder melhorar esse quadro das mulheres, né? Das mulheres. Então, ela começa a utilizar o hormônio e ela mantém o hormônio do organismo equilibrado, tá? Como eu falei para vocês, o hormônio é um dos maiores causadores, né? O hormônio que a gente produz no nosso corpo é um dos maiores causadores ali do câncer. Por isso, as mulheres que têm mais câncer de mama. Então, se eu parei de produzir em grande quantidade aquele hormônio, mas eu vou lá e faço a utilização dele para poder manter ele equilibrado, eu estou mantendo meu hormônio em alta. E aí eu aumento também a possibilidade do desenvolvimento, tá? Então, assim, então
o ideal é não utilizar hormônio? Não tenho como falar isso, né, gente? Se puder não utilizar, melhor. Mas tem mulher que realmente não consegue viver sem. Aí o médico tem que avaliar o risco-benefício, tá? Uma vez eu atendi uma paciente que eu tinha feito o exame dela há um ano atrás, e aí ela voltou, realizei o exame. Na hora que eu peguei o exame anterior dela para poder comparar, eu achei até que eu tinha trocado os exames, porque eu fiz um exame do ano anterior, a mama dela estava totalmente substituída por gordura, ou seja, a glândula mamária tinha evoluído, né? Tinha diminuído bastante de volume, eu só via gordura na mama. E no ano que ela estava lá comigo, ali realizando o exame, a mama estava cheia de glândula mamária. E aí eu falei, gente, não é possível que eu fiz esse exame errado. Aí fui olhar o questionário dela. Após aquele exame que a mama estava substituída por gordura, ela tinha começado a reposição hormonal e a glândula aumentou de volume de novo, né? O câncer de mama, ele gosta da glândula. Então, a possibilidade dela desenvolver o câncer de mama estava muito grande por causa da reposição hormonal, tá? Então, assim, se puder, não utiliza. Se não der conta de viver sem ele, faz a reposição hormonal e, e vai avaliando anualmente a mama, útero, ovário, né? Tudo que está relacionado ao hormônio ali tem que ir avaliando. Por último, eu coloquei obesidade, tabagismo e alto consumo de álcool. Qualquer pessoa que perguntar para vocês assim, me fala aí 3 fatores de risco para o desenvolvimento de câncer de mama, de câncer de próstata, de câncer de bexiga, de câncer de fígado. Se você falar esses 3 fatores, tá certo. Porque a obesidade, o alto consumo de álcool, o tabagismo, ele é fator de risco para qualquer tipo de câncer, né? A obesidade, por exemplo, ela pode causar alteração nas células, né? Aquela gordura, principalmente a gordura abdominal, ela pode gerar uma alteração celular. E aí a célula pode se desenvolver de forma desordenada. O tabaco, né, o cigarro, ele tem muitos elementos ali que são cancerígenos, muitos elementos, né? Então, pode desenvolver o câncer em qualquer lugar. Então, às vezes a mulher já existe uma predisposição, ou ela já tem algum outro fator de risco, e aí associa ao uso do cigarro. Aí aumenta bastante a possibilidade, né? E o consumo de álcool também. Quando a gente fala de alto consumo de álcool é alto mesmo, né? Eu tomo uma cerveja no final de semana, uma vez ou outra eu tomo, sei lá, alguma bebida alcoólica, é uma coisa. Agora, quando isso é frequente, numa quantidade muito grande, aí sim existe a maior possibilidade do desenvolvimento, tá? Então, principalmente associada a outros fatores, ajuda bastante ali a desenvolver. Tá tranquilo aí, gente? Tá tranquilo, Raquel. Tá. Então, eu coloquei aqui, ó, a mulher que possui um ou mais desses fatores genéticos ou hereditários é considerada com risco elevado para desenvolver o câncer de mama, tá? O câncer de mama de caráter genético, né, corresponde a 5%, de 5 a 10% do total de casos da doença. A presença de um ou mais desses fatores de risco não significa que a mulher necessariamente terá a doença, tá? Então, isso aí tem que ser sempre avaliado pelo médico. Com relação à reposição hormonal, só voltando aqui, o médico ele vai avaliar, ele vai sempre fazer essa avaliação, tá? Então, por exemplo,
a mulher chega, fala, olha, doutor, eu estou entrando na menopausa, eu não estou dando conta, ou ele vai fazer os exames e vai avaliar ali que ela já está entrando na menopausa, e aí ele precisa avaliar se ele vai ou não receitar para ela uma reposição hormonal. Um dos fatores que faria ele não receitar é o histórico familiar de câncer de mama. Então, se eu viro para o médico e falo assim, olha, minha tia teve câncer de mama, minha tia materna teve câncer de mama, minha avó materna teve câncer de mama, não precisa nem necessariamente ser a mãe ou a irmã, tá? Aí ele já vai pensar 2 vezes antes de fazer essa indicação da utilização do hormônio, tá? Então, quando eu falo que ele vai avaliar risco-benefício, ele vai colocar ali na ponta do lápis, né, todos os riscos que existem na utilização desse hormônio. Então, o histórico familiar é um que vai estar lá no topo da listinha dele, tá? E às vezes ela não tem nenhum outro fator, mas ela tem o histórico familiar, ele prefere deixar sem. E aí ele vai indicar outras coisas. Vamos fazer atividade física, ele vai indicando ela a realização de outras formas ali de desenvolver né, do próprio organismo desenvolver hormônio, ao invés dela utilizar esse hormônio sintético, né? Aí muita gente fala assim, é verdade que se a mulher não amamentar, ela tem maior maior risco de desenvolver o câncer de mama, ou a mulher amamentar demais, ela diminui a possibilidade, né? Então, assim, ó, a amamentação, gente, ela não é fator de risco para o câncer de mama. Então, assim, ó, a mulher não amamentou, isso aí não vai aumentar a possibilidade dela ter o câncer de mama, não. Mas se ela amamentar o maior tempo possível, ela vai sim conseguir se proteger, tá? Então, isso é importante. Então, ela não amamentou época nenhuma da vida, ela não amamentou, então ela pode ter o câncer de mama? Não, normalmente não. Mas se ela amamenta muito, ela tem a possibilidade de se proteger, né? Ela diminui ali o risco, tá? O não aleitamento promove a perda de um fator de proteção, o que é diferente de fator de risco, tá? Então, se ela não amamentar, ela está diminuindo ali a proteção do organismo dela, tá? Então, amamentar, se eu perguntar assim, me fala um fator de risco para o câncer de mama, e aí vocês me falarem a amamentação a não amamentação, na verdade, né? Ela não é fator de risco, tá? A amamentação é só uma proteção mesmo. Então, cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis, como praticar atividade física, alimentar-se de forma saudável, manter o peso corporal adequado, evitar o consumo de bebidas alcoólicas, o tabagismo também, né? Amamentar, né, que seria o fator da proteção, evitar o uso de hormônios sintéticos e evitar anticoncepcionais e terapia de reposição hormonal, tá? Os anticoncepcionais hoje em dia é risco-benefício também, né, gente? A mulher fala assim, não, se eu tomar anticoncepcional, eu posso ter o câncer de mama. Não vou usar anticoncepcional. Aí ela vai ter quantos filhos, né? Então, assim, a utilização do anticoncepcional, ela é importante. Mas o médico, ele pode avaliar qual tipo de anticoncepcional para aquela mulher. E aí, a gente tem vários no mercado. Esses de comprimido mesmo, a gente tem alguns que a dose de hormônio é baixíssima. Tanto que a mulher consegue tomar o anticoncepcional mesmo se ela estiver amamentando, né? Então, existem outros métodos, como o DIU,
como preservativos, existem outros vários métodos anticoncepcionais, né? Então, a mulher, não é porque ela não está tomando aquele comprimidinho lá, porque existe um risco, que ela não vai se prevenir, né? Então, não estou falando que a mulher não tem que tomar esse cuidado, não, tá, gente? A gente só aumenta um pouquinho ali o desenvolvimento da possibilidade ali do câncer de mama. Deixa eu achar aqui meu... Ficou alguma dúvida, gente, com relação a esse negócio da amamentação, do anticoncepcional? Acho que não. Eu já tenho que falar mais rapidinho aqui, ó. Raquel, Oi. Dizem que quem tem câncer no útero, nos ovários, tem uma predisposição a ter câncer de mama. E o câncer de mama é uma predisposição para ter o câncer do sistema reprodutor, né? Uhum. No histórico familiar, de câncer de útero, ou né, câncer do colo do útero, esse tipo de coisa, ele pode ser um fator de risco para o câncer de mama? Nesse caso específico aí, o fator de risco, ele é justamente por causa do hormônio, tá? Então, por exemplo, se a minha mãe, ela tem uma taxa de hormônio no organismo muito alta, eu provavelmente vou ter também. Então, se ela teve um câncer de útero, de ovários, eu posso desenvolver um câncer de útero, ovário ou de mama, porque está tudo relacionado à questão hormonal, tá? Então, o que está relacionado ao hormônio pode se desenvolver. Às vezes, minha mãe teve um câncer de útero e eu vou ter um de mama. Não deixa de ser histórico familiar, tá? Então, tem que ficar atenta a isso, porque você pode perceber, por exemplo, que tem algumas mulheres, por exemplo, que tem muito pelo no corpo, né? E aí a filha normalmente vai ter também, porque está ligada à questão hormonal. É hormônio, tem muito pelo, tem muita espinha, os filhos normalmente também têm, tá? É tudo ligado à questão hormonal. Então, pode sim, tá? Se a mulher teve um câncer de ovário, a mulher pode desenvolver, a filha, né? Pode desenvolver um câncer de mama que vamos considerar histórico familiar, tá? Ok. O câncer de mama, gente, ele vai se desenvolver a partir de células que vão se reproduzir ali de forma desordenada e muito rápida, né? A maioria dos cânceres, na verdade, eles acontecem dessa forma, né? A célula se desenvolve de forma desordenada e vai causar esse câncer, né? A maioria dos cânceres de mama, eles se desenvolvem no ducto, tá? E aí a gente chama esse câncer de carcinoma ductal, porque ele se desenvolveu lá no ducto da glândula mamária. Ele pode ser in situ, tá? A gente chama de in situ quando ele não passa das primeiras células do ducto, ou invasor, quando ele vai invadindo os tecidos em volta e até outras estruturas, né? A gente chama de câncer de cânceres lobulares, aqueles cânceres que desenvolvem na glândula mamária, tá? Ele é até mais comum do que o câncer ductal, e pode desenvolver, desculpa, ele é mais comum, não, ele é menos comum do que o ductal, mas ele pode se desenvolver nas duas mamas,
tá? Pode ser ao mesmo tempo ou não. Então, o câncer de mama ductal, ele é mais comum. Normalmente acontece o desenvolvimento dele em apenas uma mama. E o lobular, que é o que se desenvolve dentro do lobo da glândula mamária mesmo, né? Dentro da glândula, ele pode desenvolver nas duas mamas. Pode ser ao mesmo tempo ou não, tá? Então, às vezes a mulher teve o câncer de mama, tratou, mas está sempre avaliando a outra mama, de repente descobre que teve o câncer de mama na outra mama também. E às vezes ele descobre esse câncer de mama nas duas mamas ao mesmo tempo, tá? E aí, normalmente, é porque foi desenvolvido na glândula mamária. E aí eu vou mostrar uma imagem aqui para vocês do câncer de mama, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a visualização do ducto da glândula mamária e as glândulas, tá? Normalmente, esse câncer ductal, que é o que é mais comum, ele começa a se desenvolver lá dentro do ducto. E aí, a minha célula normal, ela é assim. Meu ducto normal, ele é desse jeito, cheio de célulazinhas, mas tudo certinho, tá? Pode acontecer uma hiperplasia, que eu chamo do aumento dessas células, então ela começa a aumentar aqui. Se o médico consegue perceber isso, ele vai começar a avaliar, tá? Aí, se ela começar a aumentar muito lá dentro, ele tem que fazer essa avaliação mesmo. Olha, tá aumentando aqui, eu tenho uma imagem diferenciada aqui que ela está mudando com o passar dos exames, né? Aqui, ó, que ela já tem uma grande quantidade de células, nessa quarta imagem aqui do ducto, eu já chamo de carcinoma in situ, ou seja, existe um câncer de mama, mas ele está só lá dentro do ducto, ele não saiu do ducto. Então, o médico ele pode diagnosticar como câncer, porém, ele é in situ, tá? Tá lá dentro do ducto, não saiu dali. Se ele começar a sair fora desse ducto aqui, ó, como eu tenho nessa quinta imagem, eu já chamo de carcinoma invasivo, né? Ele começa a sair desse ducto e invadir os outros tecidos, tá? Então, aqui, ó, ele se desenvolvendo aqui para fora do ducto. E aí ele vai atingir a glândula, ele vai atingir outros ductos, ele pode começar a atingir os linfonodos, tá? Que são aquelas que vai servir de transporte, né, para esse câncer. E são aquelas células de defesa que tem no nosso organismo. Normalmente a gente tem na região da axila, né, na região superior da mama, axila, virilha, né, no pescoço. A gente tem esses, como se fossem os nódulozinhos, e eles servem de transporte ali no nosso organismo e pode levar esse câncer para outra região do nosso corpo. Então, sempre que a paciente tem câncer de mama, o médico faz uma avaliação desses linfonodos. Se ele tiver comprometido, né, se ele tiver sido atingido pela célula tumoral, aí o médico ele vai avaliar, retira a mama toda, faz o esvaziamento axilar, né, existe ali uma avaliação toda através da biópsia, dos exames de imagem, para ele poder detectar o que foi, né, qual o procedimento que ele vai ter com aquela mulher. Por isso que cada um é de um jeito, tá? Tem mulher que retira a mama toda, tem mulher que faz o esvaziamento axilar também, tem mulher que tira só um nódulo, só um quadrante da mama, tá? Porque depende de uma série de exames para poder definir qual o tipo de câncer e quais foram as regiões que ele acometeu. Gente, até aqui tá tranquilo? Posso parar por aqui ou vocês têm alguma dúvida? Tá tranquilo. Tranquilo. Tá tranquilo, né? Tranquilo. Tá. Eu vou, né, já deu o nosso horário,
Então, eu vou parar por aqui, na sexta-feira a gente continua. Até sexta-feira, me enviem, por favor, o exercício, tá? A atividade de vocês, que vocês fizeram. E aí, na semana que vem, a gente tem uma atividade avaliativa, né? A gente vai fazer a correção desse exercício. E se caso tiver alguma dúvida, né, a gente já tira na hora do exercício, na hora da correção, e para vocês fazerem a prova. Deixa eu só tirar uma foto aqui da chamada, para a gente não perder nada. Peraí, só um pouquinho, gente. Vou fazer a chamada do dia aqui. E aí a gente tem gente me perguntando aqui, o Josué, me envia no e-mail, tá? O cronograma eu acho que eu já passei para vocês, não passei não? De atividades. Passou. Mas eu vou colocar ele depois aqui no Classroom, tá? Vou mandar novamente esse cronograma de aulas. E aí eu mando vocês me enviam a atividade, depois, acho que dia 4 a gente tem uma atividade avaliativa, e antes da prova parcial a gente faz a correção desse exercício, tá? Se tiver alguma dúvida, a gente já tira antes da prova. Sexta-feira eu dou continuidade aqui na aula de câncer de mama, tá? Ok. Então tá bom, gente. Até a próxima. Até a próxima, até sexta-feira.